Para você ser promovido para o cargo que você deseja e receber o reconhecimento financeiro que você sabe que você merece, que você precisa aprender a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, essa colaboração, essa cooperação, ela é fundamental dentro da empresa. Por quê? A partir do momento em que a alta administração entende que você sabe trabalhar em equipe, que você sabe trabalhar colaborativamente, você se torna apto a subir de cargo, a crescer profissionalmente. Então isso é extremamente importante, você precisa saber isso, tá? E cada vez mais, né, com a evolução das coisas, da tecnologia, tudo, a pessoa que é muito individualista, ela deixa de ter lugar no futuro da empresa, em cargos mais altos, porque é natural, né? Uma pessoa que é individualista, ela acaba gerando um resultado muito inferior a quem sabe trabalhar em equipe. E para trabalhar em equipe é fundamental, se você não é líder, porque você vai fazer parte da equipe, você precisa mostrar esse tipo de característica, e se você é líder, então, muito mais. Por quê? Porque você precisa da sua equipe gerando resultado para que você gere resultado. Afinal, seu resultado depende do resultado de cada pessoa lá da sua equipe. Então, aprender isso é uma habilidade fundamental se você quer crescer na empresa, não tem jeito. E hoje eu quero compartilhar com você 4 insights que vão te ajudar a trabalhar de fato em equipe, a melhorar esse tipo de coisa. Então vamos lá? O primeiro insight é o seguinte: você precisa criar um senso de equipe, de cooperação, de colaboração, né? Isso é fundamental. Por quê? Uma equipe só vai gerar excelentes resultados se ela for coesa, né? É o que a gente chama de sinergia. Se a equipe não for coesa, ela não gera o resultado. E é curioso, por quê? Você pode imaginar, você pode formar uma equipe com os melhores dos melhores na sua equipe. Então, cada um individualmente vai ser o melhor, mas isso não significa que eles formam uma boa equipe. E a gente vê isso no esporte, né, no futebol o tempo inteiro. Quantos times que tinham os melhores jogadores do mundo e não ganharam nada? Por quê? Porque eles não formaram uma equipe. Então, no dia a dia da empresa, a gente tem uma pressão gigante, porque a gente precisa gerar o resultado. Agora, se dentro da equipe você não tem essa coesão, esse resultado não vai vir. E a pressão, ela vai começar a gerar conflito, competitividade, e isso pode desestruturar a equipe. E aí o que acontece? O resultado não vem, que é justamente o que você precisa. Então, uma sugestão, caso você seja líder, mesmo se você não seja líder, você pode sugerir isso dentro da equipe, é criar momentos de descontração fora daquele ambiente profissional. Por quê? Nesses momentos de descontração, as pessoas costumam se soltar mais, se abrir mais, começar esse relacionamento, aprofundar o relacionamento. E uma equipe coesa depende disso, né? Então a gente tem, como eu disse, a pressão, os desafios são enormes. E o senso de cooperação, ele só vai ser criado à medida que as pessoas desenvolvam confiança entre si. E isso significa que elas precisam se relacionar além daquele dia a dia. Elas precisam ir além, né? Então você precisa criar ambientes onde as pessoas podem falar de si, compartilhar experiências, se envolver mais, criar conexão, porque a conexão forma uma equipe. Um passa a entender entender melhor o outro, né? E ajudar um ao outro. Então, quando você faz a soma dos dois, né? 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 pode ser 20, 200, 2000, porque quando você junta as pessoas, você passa a formar não a soma das inteligências, das capacidades das pessoas. Você passa a formar uma terceira mentalidade muito maior e com muito mais potencial, né? E um líder precisa proporcionar esse tipo de relação entre a equipe. Mesmo que você não seja líder, não importa. Você também pode fazer isso buscando criar esse relacionamento com as pessoas da equipe de outras áreas, né? Você está mostrando que você tem essa capacidade. E isso traz muitos benefícios, né? Faz os conflitos serem resolvidos de forma positiva, a pressão ela fica mais aliviada porque é compartilhada. Então, as pessoas passam a olhar para os objetivos de uma forma global, não só objetivos individuais. Então elas entendem que o individual é apenas um caminho para o propósito maior. Olha como isso é importante
perante a alta administração da empresa, porque o maior objetivo de uma empresa é atingir o propósito dela, né, a missão dela, ou o motivo pelo qual ela foi criada. Quando você tem pessoas que entendem isso, a chance de atingir esse objetivo é muito maior, né? E a gente vê, né, empresas que não entendem isso, elas fecham. Quando cada um olha só para o seu lado e não está olhando para o todo, a empresa fecha, ela quebra, ela se torna insustentável. Então, quando você tem esse senso de unidade, as pessoas cuidam do processo, porque elas entendem que a missão só vai ser cumprida se todos fizerem a sua parte, então um acaba ajudando o outro, elas têm um olhar mais amplo, né? Olha como isso é importante para você mostrar para a alta administração que se você quer ser promovido, e isso eles vão perceber naturalmente que você merece ser promovido, né? Então, esse é o tipo de visão que os executivos da empresa têm e que eles gostam quando eles enxergam em outras pessoas que estão crescendo. Então, é fundamental que você crie esse senso de equipe, de cooperação e de colaboração. Esse é o nosso primeiro insight. O segundo insight é que quando a equipe e o indivíduo acredita que o resultado, que a missão é impossível, o resultado não vem. A missão se torna, a missão, quando eu falo aqui, é o resultado, né? O objetivo que você tem que cumprir. Esse objetivo se torna, de fato, impossível. Então, muitas vezes, a gente tem desafios grandes na empresa, objetivos que são desafiadores. Só que o que acontece? Se você acreditar que aquilo não é possível, você não faz. E é uma questão de mentalidade, né? Quando você não acredita numa coisa, você não faz seu melhor. E muitas vezes o problema começa com o próprio líder. Por quê? Ele não acredita que aquele resultado é possível. E se ele não acredita, a equipe não acredita. E basta um na equipe não acreditar que o objetivo vai falhar. Então o que acontece? Muitas vezes você tem que mostrar que aquilo é possível, né? A gente vê, por exemplo, vamos voltar à referência do esporte, times que chegando na metade do tempo estão perdendo de muito. E isso acontece, né? Se você acredita, se o time acredita que é impossível virar aquele jogo, se torna impossível, né? Se os jogadores acreditam que é impossível virar aquele jogo, fazer aquilo se torna impossível. E aí o time afunda de vez, né? Por isso que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. E nesses casos, o técnico ele costuma trazer no intervalo referências de times que viraram o jogo em uma situação parecida. Ele faz isso para os jogadores acreditarem que é possível. E quando os jogadores acreditam, a virada se torna possível. E a gente tem inúmeros exemplos disso ao longo da história. Então, o líder tem essa responsabilidade, mas se você não é líder, você também pode fazer isso. Você também pode trazer até para os seus projetos, para aquilo que você está propondo, mostrar que isso é sim possível. Tá? Então, o segundo insight que eu queria mostrar para vocês é que se uma pessoa ou a equipe acredita que o resultado é impossível, esse resultado não vai vir. O terceiro insight é que o resultado do líder é o resultado da equipe. Então, a responsabilidade é do líder. No caso de uma equipe, se um fracassa, todos fracassam. A equipe fracassa e o líder fracassa. Então, o bom líder ele não fica arrumando desculpa, colocando a culpa da falha em um ou outro. Ele assume essa responsabilidade. O líder é parte da equipe. Mais que mandar fazer, ele tem que garantir condições para que todos atinjam seus objetivos, porque esse é o objetivo dele, né? E aí a gente vê por aí alguns líderes centralizadores, né? E isso é complicado, porque um líder centralizador nada mais é do que um líder que não consegue se desvencilhar do operacional. E por causa disso ele vai falhar. Para chegar no resultado, você tem que aprender a delegar tarefas. Mas delegar não é delargar. Ele ensina, verifica se a equipe entendeu, ele testa, ele mostra por que cada atividade é importante, como a pessoa tem que fazer aquilo, e ele respeita as individualidades. Já o líder centralizador acha que só o jeito dele é o certo. Agora, você pode falar, pô, mas eu não sou líder, mas você também consegue fazer isso e mostrar isso. Por quê? Muitas vezes você interage, o tempo inteiro você interage, na verdade, com alguma pessoa, você precisa de alguma coisa de outra pessoa. Você tem que ter certeza que você vai conseguir o que você quer
do jeito que você precisa, no tempo que você precisa. E tem muito de processo de delegação de tarefas nisso. Então, é importante. Nosso terceiro insight é, se você quer o resultado, você tem que assumir a responsabilidade total, sem ficar dando desculpas depois. E o quarto insight é você construir um clima de confiança na equipe. E isso depende de cada membro da equipe. E é claro que o líder tem um papel fundamental nesse processo, porque a equipe tem que saber que pode confiar nele, né? Se houver qualquer desconfiança, seja com o líder ou de um membro com o outro, a equipe não se compromete. Quando a equipe não se compromete, o objetivo não chega. Mas não é só o líder, né? Quando os membros da equipe também não confiam uns nos outros, você também não vai chegar a resultado. Então, isso é importante, porque o teu objetivo depende de outras pessoas. Então, você precisa trabalhar essa questão de confiança lá dentro da equipe. Você precisa apoiar o outro, você precisa ajudar o outro, né? Um tem que se importar com o outro. E se alguém não está comprometido, o outro vai lá e faz uma crítica construtiva, não para prejudicar ele, mas para ajudar para o bem geral da equipe, né? E se um não pode confiar no outro, então não se forma sinergia e o resultado vai ficar muito abaixo daquilo que poderia, isso se chegar no resultado. Então é extremamente importante que você use esses insights no seu dia a dia para criar realmente esse senso de equipe. Quando você fizer isso, a alta administração da empresa vai te olhar diferente, vai te olhar com um potencial muito grande de assumir um cargo mais alto, um cargo executivo dentro da empresa. Isso é extremamente importante, certo? Então faz o seguinte, dá o seu like aí agora, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a chegar no cargo que você deseja com aumento de salário acima de 40%. Isso seria fantástico para você, né? Então, vai seguindo e aproveita e me coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo.